E se Deus pedisse para você matar seu próprio filho, com suas próprias mãos, com uma faca, num altar, como sacrifício, você faria? Ou você questionaria se isso realmente vem de Deus? Hoje você vai conhecer a história mais controversa, mais perturbadora e mais debatida de toda a Bíblia. A história de um pai que levou seu filho para o topo de uma montanha com a intenção de matá-lo, porque Deus mandou. Prepare-se, porque esta história vai dividir opiniões. E no final, você vai ter que decidir: isso é fé ou fanatismo? Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. 100 anos. Ele e Sara haviam esperado décadas por esse filho. Deus havia prometido que através de Isaque viria uma nação inteira, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Isaque não era só um filho, era o filho da promessa, o milagre, a resposta de Deus. Abraão amava Isaque mais do que qualquer coisa. Você consegue imaginar? Esperar 100 anos por algo e finalmente receber? Isaque era tudo para Abraão. Sua alegria, seu futuro, seu legado. Isaque cresceu. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha entre 12 e 30 anos quando nossa história acontece. Não era mais uma criança pequena, era um jovem. E nesse momento, Deus decide fazer um teste. O teste mais cruel, mais impossível, mais absurdo que você pode imaginar. Um dia, Deus chama: Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui. E então Deus diz algo que deve ter congelado o sangue de Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Silêncio. Você consegue processar o que Deus acabou de pedir? Não era dê uma oferta. Não era sacrifique um animal. Era mate seu filho. O filho que Deus mesmo havia prometido. O filho pelo qual Abraão esperou um século. O único herdeiro. A única esperança. E tem mais. Deus especifica a quem você ama. Como se precisasse lembrar Abraão do quanto isso iria doer. É quase sádico, é quase cruel. A Bíblia não registra a reação imediata de Abraão. Não diz se ele chorou, se ele questionou, se ele passou a noite em branco, mas diz algo assustador. Abraão levantou-se de madrugada. De madrugada. Ele não esperou, não procrastinou, não tentou negociar como fez por Sodoma. Ele simplesmente obedeceu. Se inscreve no canal agora porque as próximas histórias vão te fazer questionar tudo o que você pensava sobre fé. Abraão selou seu jumento, cortou lenha para o holocausto e levou 2 servos e Isaque com ele. Eles caminharam por 3 dias. 3 dias. Imagine essa jornada. 3 dias sabendo o que você vai fazer no final. 3 dias olhando para o rosto do seu filho. 3 dias carregando a lenha que vai queimar o corpo dele. 3 dias de tormento interno. Isaque não sabia de nada. Ele conversava com o pai, ria, perguntava coisas. E Abraão respondia, sabendo que em breve tudo terminaria. No 3º dia, Abraão viu o monte de longe. E ele disse aos servos algo estranho: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vocês. Voltaremos. Plural. Não voltarei. Voltaremos. Abraão estava dizendo que ambos voltariam. Mas como? Se ele ia matar Isaque, como os 2 voltariam? O livro de Hebreus explica. Abraão considerou que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Ele tinha tanta certeza da promessa de Deus que acreditava que mesmo matando Isaque, Deus o traria de volta à vida. Fé insana, ou confiança absoluta, Abraão colocou a lenha nas costas de Isaque. O próprio jovem carregou a madeira do seu sacrifício. Séculos depois, Jesus carregaria sua própria cruz. Os paralelos são assustadores. E então começaram a subir a montanha. Só os 2, pai e filho. E no meio da subida, Isaque faz a pergunta que deve ter partido o coração de Abraão em 1000 pedaços. Meu pai? Sim, meu filho. Temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Silêncio pesado. Abraão olha para o filho. O filho olha para o pai, esperando uma resposta. E Abraão diz, com a voz provavelmente embargada:
Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Ele não estava mentindo. Ele estava profetizando. Mas ele também não contou a verdade completa. Eles continuaram subindo, juntos. Chegaram ao topo. E Abraão começa a construir um altar. Pedra sobre pedra. Isaque provavelmente ajudou sem saber que aquele altar era para ele. Abraão arrumou a lenha sobre o altar. Tudo estava pronto, menos o sacrifício. E então chegou o momento que a maioria dos pregadores pula rapidamente. Mas precisamos enfrentar. Abraão teve que amarrar Isaque. A Bíblia diz, amarrou. Isaque não era mais criança pequena. Era um jovem forte. Para ser amarrado, ele teve que permitir. Ou ele lutou e perdeu, ou ele entendeu e se submeteu. Abraão amarrou seu filho. Colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Isaque deitado, amarrado, olhando para o pai. Talvez chorando. Talvez em choque. Talvez em silêncio. E se você está gostando dessa série e quer ver mais histórias assim, deixa seu like agora e compartilha com alguém. Abraão pegou a faca, levantou a mão. O braço tremendo, o rosto molhado de lágrimas. A Bíblia não diz, mas diz que ele estava prestes a fazer. Ia fazer mesmo. Não era teatro. Não era fingimento. Ele realmente ia obedecer até o fim. E foi exatamente nesse segundo, com a faca no ar, que uma voz explode do céu. Abraão! Abraão! E ele grita de volta. Eis-me aqui. Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão deve ter desmoronado, as pernas falhando, o alívio inundando cada célula do corpo. Ele solta a faca, desamarra Isaque e abraça o filho com uma intensidade impossível de descrever. E então Abraão ouve um barulho. Ele olha e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Do nada, apareceu ali. Deus proveu. Exatamente como Abraão havia dito. Deus mesmo proveu o cordeiro. Abraão pega o carneiro, coloca no altar no lugar de Isaque e o sacrifica. O altar que seria de morte se torna altar de adoração. O lugar de tragédia se torna lugar de milagre. E Abraão dá um nome àquele lugar. O Senhor proverá. E até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Mas a história não termina aí. Porque aquele monte, aquele lugar chamado Moriá, não é um lugar qualquer. Séculos depois, o rei Salomão construiria o templo exatamente ali, no mesmo monte. E mais séculos à frente, a poucos metros dali, outro pai entregaria seu filho. Mas dessa vez, nenhuma voz gritaria do céu. Nenhum carneiro apareceria. Dessa vez, o sacrifício seria completado. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria no mesmo lugar onde Deus proveu um carneiro para Isaque. Abraão estava profetizando sem saber. Deus proverá o cordeiro. E Deus proveu. 2000 anos depois, Jesus. Mas voltando à nossa história, o anjo do Senhor chama Abraão pela segunda vez e diz: por você ter feito isso e não ter negado seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo que o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu e como a areia das praias. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da sua descendência, porque você me obedeceu. A bênção veio, a promessa foi confirmada, mas o custo emocional, o trauma, a cicatriz psicológica, a Bíblia não fala sobre isso. Mas como Isaque lidou com isso depois? Como foi a relação pai e filho dali em diante? Confiança restaurada ou para sempre abalada? Agora vem a pergunta que divide as pessoas. Isso foi certo? Alguns dizem, é fé pura. Abraão confiou em Deus acima de tudo. Outros dizem, é fanatismo. Deus nunca pediria isso. Alguns argumentam, foi um teste da fé de Abraão. Outros rebatem, Deus precisa testar. Ele não sabe tudo. Alguns afirmam, Deus nunca teve intenção de deixar Isaque morrer. Outros questionam, então por que colocar Abraão por isso? E a verdade é que essa história é propositalmente desconfortável. Ela deve incomodar você, porque ela levanta questões difíceis sobre fé, obediência, moralidade
e até sobre quem é Deus. Mas aqui estão alguns pontos que precisamos considerar. Primeiro, Deus não é como os deuses pagãos. Na cultura ao redor de Abraão, sacrifícios humanos, especialmente de crianças, eram comuns. Deuses como Moloque exigiam isso. Deus estava mostrando que ele é diferente. Ele provê o sacrifício. Ele não exige sacrifício humano. Segundo, era sobre prioridades. Deus estava perguntando a Abraão: o que você ama mais? A promessa ou aquele que prometeu? O filho ou o pai? Abraão escolheu Deus acima de tudo. Terceiro, prefigurava Jesus. Toda essa história era uma sombra profética. Um pai entregando seu filho. Um filho carregando a madeira. Um monte específico. Um cordeiro provido por Deus. Tudo apontava para a cruz. Quarto, teste de confiança. Abraão tinha que decidir se confiava que Deus era bom, mesmo quando seus pedidos pareciam maus. Se Deus era confiável mesmo quando não fazia sentido. Mas ainda assim, a questão persiste. E se alguém hoje disser que Deus mandou matar? Aí está o problema, porque Deus já deixou claro na lei: não matarás. Jesus já veio e completou todos os sacrifícios. Não há mais necessidade de sangue. Então, se alguém hoje diz que Deus mandou matar, essa pessoa está errada. Ponto. A história de Abraão é única. Foi um momento específico. Um teste específico. Para uma pessoa específica. Em um contexto específico. Não é modelo para ser repetido. O que tiramos disso? Que às vezes Deus vai pedir coisas que não fazem sentido, que vão doer, que vão custar tudo. Mas Ele sempre proverá. Porque o nome do monte é O Senhor Proverá. Abraão passou no teste. E você? Se Deus pedisse o que você mais ama, você entregaria? Sua carreira, seu relacionamento, seu conforto, seus sonhos? Ou essas coisas se tornaram seus ídolos, seus Isaacs? Porque a verdade incômoda é esta: qualquer coisa que você não consegue entregar a Deus é algo que se tornou maior do que Deus na sua vida. Essa história dividiu você? Te fez pensar? Compartilhe esse vídeo com alguém e veja o que essa pessoa acha. Os comentários vão pegar fogo, eu garanto. E não perca o próximo episódio, porque as histórias bíblicas continuam cada vez mais intensas.